Boa noite. Você tem seu próprio negócio? Você sabe administrar bem o seu negócio? Seu negócio é comercial ou pessoal? O Dr. Tassiano Gomes Ribeiro, farmacêutico, bioquímico, empresário, sócio do Laboratório Hope no Cariri, do Laboratório Lacei na região dos Inhamuns e da farmácia de manipulação A Fórmula em Tauá, externa seu sentimento e sua experiência empresarial sobre o tema. E é com ele com quem vamos conversar hoje no programa. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite aqui pela TV Verde Vale. E hoje nosso convidado é o Dr. Tassiano. Muito obrigado pela sua presença, ele que é bioquímico. Doutor, muito obrigado pela sua presença, boa noite. É um prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite. Boa noite, Leite. Eu que agradeço o convite. E é um prazer fazer parte desse grande sucesso que é o Café com Leite na região do Cariri. Muito obrigado, doutor. Doutor, bioquímica é sua atividade principal. Isso. Né? Desde quando você tem essa atividade? Eu me formei em 2004 pela Universidade Estadual da Paraíba e retornei para minha cidade natal, Juazeiro do Norte, e comecei a trabalhar na minha área, mas sempre com o intuito e o objetivo maior de exercer a parte comercial na minha profissão. Mas você é de Juazeiro, né? Mas sou natural de Juazeiro do Norte. Meus pais, a família de minha esposa, todos moram aqui no Cariri. E comecei a trabalhar como profissional aqui na região a partir do ano de 2004. 2004. Isso. Sempre foi aqui no Cariri ou... Isso, comecei como profissional aqui no Cariri e pela dificuldade de conseguir entrar no segmento privado, parti para outra cidade para começar a atuar na minha profissão no segmento privado em outra região, que é a região dos Inhamuns. Dos Inhamuns. Isso. Me diga uma coisa, e é tão difícil assim entrar no mercado assim que termina o curso? Leite, para toda profissão, cada ano que passa eu considero que o ciclo vai se fechando mais, porque a concorrência está aumentando. No meu caso, que sou filho de comerciante, sou o primeiro na família que me formei na área de saúde, então tive essa dificuldade maior de conseguir entrar no segmento privado. Não tinha nenhuma referência para te ajudar? Não tinha nenhuma referência para que me ajudasse na fase que eu considero mais complexa, que é a fase inicial de qualquer profissional, que quando você sai da faculdade você tem pouca noção do que espera pela frente, o que é que você tem que atingir como profissional, bem como o que você tem que desenvolver e aprender a parte comercial para fazer com que o seu sonho, o seu projeto consiga alavancar. Normalmente, essa pergunta eu fiz exatamente porque isso é comum. Eu presencio muito isso, doutor Tassiano, em virtude da contabilidade. Isso. Os profissionais, os estudantes, os acadêmicos da área de contabilidade, já puxando aqui para esse lado, que a sua não é diferente, por isso que eu fiz a pergunta. Pois não. Para mostrar para o nosso telespectador exatamente isso que o senhor disse, que a dificuldade ela existe. Eu levando aqui para a área de saúde, por exemplo, para uma profissional de enfermagem, né, que temos aqui, né, a medicina, dentre outros, de fisioterapia, etc. Isso. Então, as dificuldades que nós temos, e farmácia também, né? Farmácia também. Aqui a faculdade também, isso. aqui com o bioquímico e tal. Então, as dificuldades que nós temos, não é só você concluir o curso, já ir para o mercado e o mercado está assim, sorrindo para você, né? Porque num curso, na academia, né? Isso. Quando nós estamos ali sentados, nós, o que nós recebemos de orientação, eu não sei se na sua faculdade é assim, mas na minha de contabilidade e de direito é que o mercado existe, é promissor, é bom e está lá e vai para cima. Na sua é diferente? Leite, é uma pergunta que eu sempre tive a vontade de passar um pouco da experiência que a gente adquiriu durante 10 anos de trabalho como profissional. E eu queria muito ter escutado isso também no meu tempo, quando eu comecei a atuar na minha área como profissional, em ter uma orientação, o quanto que é complexo e o quanto que é difícil encarar o mercado de trabalho. A preocupação atual, ela se torna bem mais intensa, porque aumentou o número de faculdade, certo?
Antigamente existia uma faculdade em Fortaleza e outra no Juazeiro. Hoje nós temos um número de faculdade bem mais elevado, então o mercado está liberando uma quantidade elevada de profissionais para o mercado de trabalho. A concorrência aumenta significativamente. Então, a concorrência aumenta e isso me deixa um pouco preocupado, falando como empresário, né? Em saber que hoje eu recebo colegas, né, que me procuram para trabalhar no segmento que é a nossa empresa e se submetem às vezes a ganhar um salário mínimo, né? Então fica como sugestão realmente pensar se você está indo para essa área porque você tem a vocação de desenvolver um trabalho como profissional nela, ou se você está pretendendo ir para a área de saúde pela questão de estar visualizando financeiramente um recurso melhor. Porque realmente, não querendo assustar, mas sim querendo orientar, o mercado está bastante saturado e fica o meu conselho que existem outras áreas, né, que não a área de saúde, que o mercado tem a necessidade de porque contratar o profissional. Andam correlatos, né? Ou todos andam de forma... Então existe realmente, Leite, essa preocupação, porque realmente o comércio é cada dia mais complexo, cada dia mais difícil dar continuidade nele, e o mercado de trabalho está muito saturado na área de saúde, especificamente a parte de enfermagem, eu como farmacêutico, de biomédico, fisioterapeuta, entre outros. Entre outros, né? É isso aí, mas falando de saúde eu não posso aqui deixar de falar da Uniodonto, né? Porque afinal de contas, saúde bucal também está inserido no contexto da nossa saúde, né? Então, mesmo sem estar precisando, é importante que você tenha seu plano de saúde bucal. E eu indico a Uniodonto. Todos os nossos funcionários têm esse plano e garantem que é o melhor plano de saúde dentário da região do Cariri. Uniodonto. Um abraço a todos que fazem a Uniodonto aqui na região do Cariri. Doutor, na verdade, esse conceito que você deu, esse exemplo, um conselho mais precisamente, muito bem colocado. Agora, fica um questionamento. Será que aqueles que estão ouvindo admitem? Porque é um conflito, sabe? O que é que eu sempre digo? Isso em todas as áreas, né? Verdade. A academia diz, olha, o mercado é bom, Cariri promete, vamos para cima, dá certo, eu sei, eu não digo que não dá certo. Mas vem a questão exatamente essa. O mercado ele absorve os profissionais, porém os profissionais com conhecimento, os profissionais que têm capacidade de desenvolver e de crescer. Não é porque você concluir um curso superior que você vai ter um mercado tão favorável, né? Então essa sua manifestação acerca desse assunto é assim, brilhante. Mas vem a questão, como você vê a receptividade quando você dá essa sugestão do profissional e buscar e a luta para aprender a prática, porque esse cursinho essa história da cadeira de estágio, de 6 meses, aquele estágiozinho obrigatório ali a gente faz para tirar a nota. É verdade. Lá passa. O estágio é esse, quando chega aqui na mesinha, você vai ter que cumprir a obrigação. Assinar, se responsabilizar. Como você vê essa receptividade desses profissionais que estão aflorando? É verdade, Leite, eu concordo com você. E na realidade o meu tópico e o que eu relatei não é para amedrontar, e sim para orientar. Eu costumo dizer que no tempo de minha mãe, ela comenta que para quem tem um segundo grau, ela que era funcionária bancária, terminou o segundo grau, ela estava bem encaminhada, então ela estava com um nível de estudo bem avançado. Então quando a gente quer passar essa alerta para os profissionais da área, é para mostrar para ele que um canudo na mão não é sinônimo de emprego, que ele procure se diferenciar, procure sair da faculdade bem preparado, né? Estude para se diferenciar mediante os concorrentes, procure uma pós-graduação e procure fazer um diferencial para que essas pessoas que almejam um crescimento profissional e se dedicam a ele, aí sim, o mercado de trabalho com certeza vai absorver. E você vê
processo de crescimento no Cariri? Vejo. O Cariri é uma região que cresce bastante. É porque existe assim um conflito. As pessoas dizem, olha, o Cariri está em crescimento, o Juazeiro está explodindo, esse boom do Juazeiro e tal e tal. Mas as pessoas esquecem que, por exemplo, nós necessitamos dos exames laboratoriais, nós necessitamos do contador, nós necessitamos do advogado, nós necessitamos do distribuidor de alimentos, de cereais, nós precisamos do rapaz que vende pipoca, do padre. Então, há todo um contexto, né? Então, o crescimento, vem a questão da área de saúde que cresceu aqui de forma desordenada. Mas mercado ainda existe. Mercado ainda existe. Eu costumo dizer que para quem procura fazer um trabalho diferenciado, sempre vai existir mercado, né? Então, procurar ser diferente. Essa é a palavra-chave. Procurar fazer um trabalho diferenciado para que você se destaque mediante a concorrência, mediante o seu próprio colega de trabalho e consiga almejar um emprego mostrando um diferencial como profissional em termos de preparação e como comercial na questão de quem quer partir para a parte administrativa correlacionada com sua área. Então, aí 10 anos no mercado, né, como bioquímico, né? Isso, Leite. Você foi para os Inhamuns? A minha história, como eu passei para ter de início, eu não consegui encontrar espaço no mercado de trabalho do Cariri. Trabalhou de graça aqui no Cariri? Trabalhei como todo profissional quando se forma, passei 4 meses. Essa pergunta é exatamente para mostrar para as pessoas, para você mostrar para as pessoas, assim como eu também já mostrei. Isso. E eu passei 4 meses trabalhando aqui no Cariri, sem remuneração, mas eu acho que foi de extrema importância eu ter aceitado dar esse passo de partir para o estágio, né? Porque a partir desse trabalho foi onde começou a surgir as oportunidades. E comecei a trabalhar já com remuneração, mas sempre almejando ter a minha própria estrutura, o meu próprio laboratório. E pelo fato de estar numa região que de qualquer maneira tem grandes referências laboratoriais, como nós temos conhecimento, eu recém-formado achei interessante procurar uma cidade menor, para que nessa cidade menor eu conseguisse trabalhar como profissional pelo município, juntar o meu dinheiro para entrar no segmento privado, que é o que eu fiz. E entrei com esse trabalho há 10 anos atrás na região dos Inhamuns, na cidade de Itauá, onde a gente começou o nosso trabalho como farmacêutico bioquímico, atuando na minha área e que hoje se estende para outras áreas comerciais também. Mas aí só em Itauá ou naquela região? Hoje o nosso grupo compõe da parte laboratorial a cidade de Itauá, Catarina, Aiuaba, Parambu, Novo Oriente e Crateús. Com a parte de clínica médica, nós temos em Itauá, Parambu, Catarina e Aiuaba. Muito bem. É o Dr. Tassiano Gomes Ribeiro, que nos abrilhantando com essas informações acerca de incentivo, eu diria mais assim, um bate-papo descontraído sobre a motivação àqueles profissionais, não só na área de saúde, mas em toda a área, daqueles que pretendem ingressar com gosto na atividade que você gosta, que você admira, que você abraça. Agora eu quero convidá-la a saborear uma água mineral aqui. Sabe, doutor, veio aqui, tem que saborear a água, viu? Água mineral São Geraldo. E é dela que eu quero falar agora. Agora vamos falar da água mineral e cajuína São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral e cajuína São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral e cajuína São Geraldo, porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. Água mineral São Geraldo, o melhor e mais saboroso líquido da região do Cariri. Grupo São Geraldo, cajuína e água mineral São Geraldo, aqui abrilhantando o programa Café com Leite, sempre amaciando as cordas vocais dos nossos convidados e levando até você precioso líquido, maravilhoso, cajuína e água mineral São Geraldo.
Doutor, saboreou uma água aqui, nós temos que saborear um cafezinho também. Isso. E agora vamos saborear esse cafezinho aqui, a quem eu quero convidar o meu amigo doutor Tassiano para saborear esse cafezinho aqui, doutor. Ok, obrigado. É o café com leite, veio aqui, tem que saborear esse cafezinho aqui. Enquanto isso eu quero falar da Azul Entulhos. Azul Entulhos é a solução aqui na região do Cariri. Chegou, olha, eficiência, qualidade no transporte de entulho. Só a Azul Entulho. Um abraço a todos que fazem Azul Entulho aqui na região do Cariri. Saborear esse cafezinho aqui com o nosso convidado, doutor Tassiano Gomes Ribeiro. E vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural e daqui a pouco nós voltamos. Saboreando esse cafezinho aqui, eu vou dizer uma coisa, e a produção reclamando aí, voltando nesse segundo bloco, porque eu passei esse intervalo todo saboreando esse cafezinho aqui com o doutor Tassiano, mas realmente é porque é muito gostoso e é descontraído conversar aqui com o doutor Tassiano sobre essas suas ações, senão eu não teria como levar até você essas informações tão importantes. Afinal de contas, não é só sentar na cadeira de uma faculdade e se achar um grande profissional, mas ser um eterno estudante, né, doutor? Um eterno estudante, com certeza. Outro dia eu até conversando com uma jovem e ela disse que tinha pleiteando um estágio na minha empresa lá, e ela disse que tinha terminado os estudos e eu disse que não aceitava. Porque lá na minha empresa, quem termina os estudos, que eu não sei nem o que é terminar estudo, né? Mas quem termina os estudos, não me procure, por favor. Se o senhor ou a senhora já terminou os estudos, não procure para trabalhar com a gente, que nós não aceitamos lá na empresa Leite Contabilidade e Leite Marcas e Patentes. E lá, doutor, quem termina os estudos pode trabalhar? Se termina, não. Eu também estudo, não, também eu não aceito, porque o estudo é uma continuidade até o resto da vida. Quem opta em seguir a carreira, principalmente de saúde, não, eu vejo como uma responsabilidade maior por se tratar de trabalhar com direcionamento com o ser humano, né, com a vida humana. Então, é uma preocupação maior. Um exame errado, a dor de cabeça grande. Um exame errado, uma conduta errada. A complexidade ela é potencializada por se tratar de saúde. Muito bem. Então, como o senhor vê hoje a administração dos laboratórios aqui na região do Cariri? O senhor tem um diagnóstico, opina ou sugere alguma coisa a respeito? Geralmente, eu procuro selecionar uma boa equipe de trabalho para, em cada setor, desenvolver o trabalho relacionado à área que eu escolho para ele atuar. Então, nós entramos recentemente também na área do Cariri com o laboratório de análises clínicas e eu, como profissional, fico mais na parte administrativa. Mas sempre procuro escolher profissionais que realmente estejam com um trabalho diferenciado no sentido de atualização profissional, para que a gente consiga liberar um resultado com qualidade. Então nós temos o setor de controle de qualidade do laboratório interno e procuramos estar acompanhando o desenvolvimento desse trabalho que é feito pela equipe, para que a gente, com a experiência que adquiriu com os 10 anos de profissão, consiga estar orientando e estar desempenhando um papel da melhor maneira possível. Sempre com o olho em cima. Sempre com o olho em cima. Eu costumo dizer que nós temos que escolher uma boa equipe de trabalho, mas quem tem uma empresa tem um filho. Então, se tem esse filho, você tem que se dedicar a ele, tem que estar presente, porque sem o olho do dono, a empresa não tem como caminhar como o patrão almeja que caminhe. Doutor, mas aí é o seguinte, nós estamos aqui falando mais da questão dos exames laboratoriais, da questão administrativa da parte laboratorial. Você tem outras atividades? Tenho. Por sempre gostar de comércio. Seu pai tem origem? Meu pai comerciante. Por ser o filho mais velho, ele chegou para mim e disse: meu filho, você tem que partir para um curso superior, porque seus outros 2 irmãos, se vai que um não quer, então continua com o comércio. Disse: pai, mas eu gosto da parte comercial. Disse: então procure a área que você gosta de trabalhar como profissional e desenvolva o comércio com ela. Então é isso que a gente procurou fazer
mas depois da realização de um sonho profissional em ter o próprio laboratório, que isso é um sonho que eu agradeço a Deus por ter realizado, então eu comecei a dar continuidade à expansão e à ramificação nos outros segmentos comerciais, e hoje a gente trabalha com outras empresas, como no ramo de telecomunicação. Nós temos a franquia TIM em 4 cidades. Nós temos a franquia TIM em Tauá, em Boa Viagem, Crateús, e semana passada inauguramos aqui no Crato, no Cariri. Está no projeto para o próximo ano Juazeiro do Norte, Russas e Aracati. Entramos também no segmento de ar-condicionado, onde a gente tem empresa também nos Inhamuns. Manutenção ou venda? Manutenção, instalação e venda de ar-condicionado. Também na minha área, a farmácia de manipulação, nós somos proprietários da Fórmula nos Inhamuns, né? E também entrei com o segmento de clínica, né? Onde eu tenho clínica com várias especialidades que atende nessa estrutura que... Lá na região dos Inhamuns. Na região dos Inhamuns, que nós construímos para também desenvolver um trabalho numa região que até então era pouco explorada. Aí você veio para cá e fez essa parceria com a Clínica Fago. Para mim eu costumo dizer que... voltou para casa, né? Como filho filho de Juazeiro do Norte, sempre a gente tinha a vontade de, quando voltar para visitar os pais, também não ficar só parado e desenvolver também a parte comercial e trabalhar na linguagem popular, ganhar a viagem, né? Então eu tive a sorte, eu considero que foi uma sorte ter conhecido o meu amigo pessoal e meu sócio, que é o Dr. Rosenberg, que é o proprietário da Clínica Fago, e eu tive a honra de ser convidado por ele para colocar o laboratório em sociedade, em parceria com a Clínica Fago, que é um grande grupo a nível de Ceará, que é o Grupo Anjo da Guarda, como todo mundo conhece. Mas não é Ceará não, viu? E todo o Nordeste, todo quer Nordeste, dizer, faça a correção. E o Dr. Rosenberg tem um pensamento muito parecido com o meu. Nós temos praticamente a mesma idade, eu tenho 35 anos, ele tem 34 anos, e graças a Deus nós temos um foco que está caminhando em conjunto, que é em procurar fazer uma saúde com um preço mais acessível para toda a população. Lembrando que a Clínica Fago, ela não atende só o cliente da Anjo da Guarda, nós temos os melhores convênios também na clínica. Porque geralmente se prevê, né, que só atende quem é associado à Fago, né? Justamente, isso é a preocupação do doutor, porque o nome está muito correlacionado, né? E realmente é a carteira de cliente maior que nós temos na clínica, que é o cliente Anjo da Guarda, onde ele tem um atendimento diferenciado, com um preço bem acessível, e o que eu mais admiro essa redução de valor financeiro. A gente não trabalha correlacionando com a redução de qualidade. Então a Clínica Fago, para quem não conhece, vá lá conhecer, está situada na Rua São Paulo, número 910. É uma clínica que tem um movimento gigantesco, com mais de 70 especialistas atendendo, mais de 70 médicos, e o doutor sempre se preocupa em fazer inovando isso. A aquisição dos equipamentos mais modernos, né, para que a gente execute um exame e realize um exame com qualidade para toda a população do Cariri. Quer dizer que o cidadão vai lá, faz a consulta, realiza o exame, já volta para o médico lá mesmo. Isso, Leite, é um grande diferencial que o doutor pensa, e a gente pensa da mesma forma. Hoje o paciente, ele quer a comodidade. O paciente, ele quer resolver tudo num só lugar. E eu sou suspeito para falar, né? Mas eu considero a Clínica Fago como o melhor local para essa flexibilidade de o paciente lá mesmo tem um cardiologista, tem um pediatra, tem um otorrino, tem um coloproctologista, tem um dermato, entre outras especialidades, bem como o laboratório também de análises clínicas, raio-x. Então realiza todos os procedimentos de consultas e especialidades na própria unidade. Doutor, então quer dizer que
No programa Café com Leite, na esfera de saúde, não precisa se preocupar. Todo profissional tem lá, Todo profissional tem lá. Essa é a preocupação do Dr. Rosenberg, em realmente atender... Deixar o cliente feliz. Deixar o cliente satisfeito. Né? Isso. E, acima de tudo, trabalhando com muita qualidade. Então, com os equipamentos de última geração, que não deixa a desejar dos grandes centros, onde a gente conhece aí por fora. Agora, eu gostaria apenas de dizer para você que antes de passar na Clínica Fago, antes de você fazer a sua consulta, passe ali pertinho, nas proximidades, e procure um sorvete Mauriti. Eu tenho certeza que você vai adorar. Sorvete Mauriti faltava em Juazeiro, Crato e Barbalha. Faltava na região do Cariri. Sorvete Mauriti é o melhor sorvete já fabricado no estado do Ceará. Eu estou falando dos sorvetes Mauriti, diversos sabores, padrão de higiene, funcionários capacitados e habilitados ao que fazem. E o melhor, o preço é acessível. Sorvetes Mauriti, um só, é impossível. Doutor, qualidade é o foco, qualidade é necessária, qualidade faz parte. E isso está na visão dos dirigentes da Clínica Fago. Com certeza. A qualidade hoje não é mais um diferencial. A qualidade hoje é uma coisa essencial. Sem ela não tem como... É uma obrigação. É uma obrigação, não tem como dar continuidade. O laboratório Hope está inserido no prédio da Clínica Fago, né? O laboratório Hope, por questão de facilidade de diagnóstico, então todos os exames são realizados na Clínica Fago, onde o laboratório Hope está instalado, porque pelo fluxo de atendimento médico, então existe muitas solicitações de exame laboratorial, né? E a gente prioriza esses pacientes com a entrega do resultado com extrema rapidez, para que na mesma hora o médico receba o resultado e já prescreva a medicação. Diagnosticar, né? Como nós temos conhecimento, sempre o diagnóstico clínico ele vai ser soberano, mas que o diagnóstico laboratorial auxilia bastante o profissional médico a fechar o seu diagnóstico para detectar a patologia do paciente. Então, o laboratório está com esse intuito de realizar o exame com o prazo mais rápido possível, para que o paciente seja medicado quanto antes e consiga combater a sua patologia. Muito bem, é o laboratório Hope inserido lá nas dependências da Clínica Fago, prestando um serviço maravilhoso através da administração aqui do Dr. Tassiano. Ele que é natural aqui de Juazeiro do Norte, é nosso conterrâneo. Ele disse 34 anos, eu vou dizer para você, viu? Eu lembro da mãe dele trabalhando no BEC. Não era do BEC? É verdade, do BEC. Quem não conhece o BEC é ali, onde é o Bradesco da Rua Conceição. Né? É verdade. Fazendo a propaganda do banco aqui, de graça, né? Mas o BEC já se foi, né? O BEC já se foi. E aí, hoje aqui, prestando um serviço brilhante à nossa sociedade, aqui, na esfera da saúde, defendendo, né? Acima de tudo, com qualidade. Doutor, esses exames feitos, assim, você dá prioridade àqueles pacientes que estão sendo atendidos dentro da Clínica Fago, né? Por uma questão, como você disse, de agilidade para diagnosticar a patologia, né, do paciente, é isso? Leite, na realidade o laboratório ele tanto tem um atendimento para as prescrições internas, bem como também tem um atendimento para o paciente externo. Então, não necessariamente precisa ser o paciente Clínica Fago. Não, chegou lá. Não, é uma coisa que é importante a gente lembrar, que nós temos os melhores convênios já com o laboratório Hope, e graças a Deus a gente está tendo uma boa aceitação e uma boa procura, né? Temos conhecimento da importância e da quantidade de laboratórios de alto nível que tem no Cariri, mas como outro profissional bioquímico, que é minha profissão, também quero desenvolver meu trabalho e conquistar também o meu espaço como profissional. Então, você entende ou vê como necessário a realização de exame para diagnosticar uma patologia? A pergunta seria essa? Estaria correta essa minha pergunta? Ou seja, você vê como necessário sempre a solicitação do exame para um médico diagnosticar? Leite, com certeza, não em 100% dos casos, né? Como eu falei agora há pouco, a clínica é soberana, então o médico, só pelo histórico clínico do paciente, o médico já consegue ter um bom direcionamento
do que se trata possivelmente a patologia do paciente. Mas o laboratório de análises clínicas é um segmento que aumentou muito a ramificação de solicitações de exames. Então isso vem ajudando muito o médico, no caso de uma suspeita de um problema de próstata, tem hoje o PSA, né? No caso de um problema hormonal, tem a solicitação de T3, T4, TSH. Um paciente com infecção urinária que toma medicação e não consegue melhorar, então tem a parte da microbiologia quando se trata da urocultura. Então, respondendo à sua pergunta, eu acredito que pelo que a gente acompanha de solicitação dos profissionais, 50% o médico necessita dessa solicitação de exame laboratorial para ajudar ele num diagnóstico mais preciso, né? Porque existem muitas patologias que é muito parecida uma com a outra, e o que vai fazer com que o médico diferencie e prescreva a medicação adequada para o paciente, o laboratório com certeza ajuda em muitos casos. Eu acredito que pelo volume de solicitação que todo laboratório tem, então é porque o médico dá muita importância e vê o diagnóstico laboratorial, né, como essencial, né? Essencial para que ele feche o diagnóstico clínico dele para com o paciente. E deixar mais seguro acima de tudo, né, o paciente? E deixar mais seguro, com toda certeza. Com o exame em mãos ele vai sentir. Como também, o paciente, né? Como também a questão, abre, né? Isso. Mas não entende, mas fica satisfeito quando vê os sinais ali de mais e menos e tal. Como também a gente costuma dizer que a saúde, né, tem a importância do fisioterapeuta, tem a importância do fonoaudiólogo, da enfermeira. Então eu acredito que é um conjunto que trabalha em prol, né, da melhoria da saúde do paciente. Da saúde do paciente, né? Verdade. Vou convidar aqui o doutor Tassiano para saborear mais uma água aqui. Isso. Que nós conversamos aqui, olha, e para saborear essa água não precisa fazer exame, viu? Ela é deliciosa, é nossa, é do Cariri. Água mineral, São Geraldo. Doutor, mais uma água aqui pra gente saborear. Obrigado. Enquanto nós saboreamos essa água aqui, olha, acesse a página do leite.com.br, imprima o boletim informativo Leite e Contabilidade. Todas as informações sobre imposto de renda pessoa jurídica, atualizadíssimas, você encontra aqui no boletim Leite e Contabilidade. Se você se incomodar, vá lá na nossa empresa e pegue o seu, é gratuito. Informativo Leite e Contabilidade. Doutor, vamos saborear mais um cafezinho? Vamos lá. Enquanto eu vou preparando um cafezinho aqui, deixa eu chamar aqui meu amigo Marcondes. Alô, Marcondes, amigona. Eu não posso deixar aqui de mandar um abraço para todos que fazem a Amigona aqui no Juazeiro do Norte. A Amigona está sediada ali na Avenida Elton Gomes e também na Rua São Pedro. Olha, máquinas e ferramentas agrícolas e industriais você só vai encontrar na Amigona. Eu quero abraçar todos que fazem a Amigona lá, aqui em Juazeiro do Norte. Atendimento especial. Visite, vai tomar um cafezinho na Amigona. Você com certeza verá. Um abraço a Marconi e todos que fazem a Amigona aqui em Juazeiro do Norte. Doutor, mais um cafezinho aqui, né? Café com leite, café sem nome. Inclusive vou registrar essa marca, café sem nome, né? Enquanto nós saboreamos aqui o cafezinho, você acesse a nossa página, programa cafécomleite.com.br e também o Face do programa. Vamos curtir, dê sua sugestão e vamos curtir lá os nossos programas no Face, programa Café com Leite. Um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos. Felicidade é alegria, é viver muito bem. Passear na praça, andar por aí, contente tomando sorvetes Mauriti. Na companhia da família e muitos amigos. Curtir muito carinho, isso é ser feliz. Sorvetes Mauriti. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. Lamic,
32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC. Excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria. Agora vamos falar da água mineral e cajuína São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral e cajuína São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral e cajuína São Geraldo, porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Nosso convidado aqui, Dr. Tassiano Gomes Ribeiro, ele que é juazeirense, é nato, é daqui da terra do Cariri. Falando aqui sobre sua história de vida, né? Falando sobre suas batalhas, suas lutas e suas conquistas, não resta dúvida, como profissional da saúde. Quero mandar aqui, não posso deixar de mandar um abraço, viu doutor? Pra Neto, Neto, Socorro, cerealista Tia Sheila. Um abraço para você, Neto, que sempre assiste o programa, viu? Ele é um assíduo do programa Café com Leite. Então no dia do genro ele não pode perder. Se ele perder, aí eu vou lá brigar com ele, viu? Porque tá certo. Ele sempre assiste, sempre liga pra gente dizendo que assiste. Um abraço, Neto, Socorro, sempre assistindo o nosso programa aí. Obrigado pela audiência. Doutor, qualidade no serviço é um foco assim que você sempre destacou durante todo o nosso programa. Esse foco, ele está... Você tem a preocupação de atribuir a todas as suas ramificações de seus negócios? Ou ela é limitada assim mais a sua preocupação por ser profissional de saúde, mais a área de saúde? Ou seja, eu tenho uma franquia ali, a TIM já disse como eu devo trabalhar, deixa lá. É assim? Não, Leite, na realidade, para a gente conseguir ter sucesso como empresário, nós temos que ter a visão e procurar fazer um trabalho diferenciado, senão o mercado de trabalho nos afasta dele. Ligeiro, né? Eu costumo dizer que a preocupação quando se trata de saúde, porque a gente está lidando com vida humana, com ser humano. Então, no meu segmento de telecomunicação, se um aparelho celular dá problema, que o cliente comprou em minha loja, fica mais fácil substituir por outro aparelho. Mas se a gente libera um resultado errado, como profissional da área, então não tem como a gente substituir aquele resultado. Porque aquele resultado errado vai atrapalhar e vai prejudicar o paciente pelo fato do médico correlacionar o diagnóstico baseado no exame laboratorial. E o exame laboratorial, assim, o laboratório Hope, ele tem um processo onde ele dá prioridade a esse tipo de exame A ou B, ou tanto faz? Não, tanto faz. Lembrando que toda urgência, não só dos pacientes que são atendidos na clínica, como externo, então quando o paciente chega, ele alega que é uma urgência, esse está sendo o nosso grande diferencial. Então o paciente que nos procura, a gente está entregando o resultado em meia hora. Então, esse é o objetivo principal do Laboratório Hope. Nós temos uma equipe preparada para realizar esses exames com uma rapidez maior, para que o paciente consiga ser medicado o quanto antes. Então, a gente se preocupa muito e bate sempre na tecla de ter uma rapidez no resultado, mas com qualidade. A Clínica Fago foi lá para Mauriti, o laboratório foi junto? Isso. O projeto do Dr. Rosenberg abriu uma unidade de Clínica Fago em todas as cidades que tem a Fago, certo?
Então, para que sociais, dê o suporte tanto aos clientes da Fago, como também ao restante da população, né? Como eu passei para você, a Clínica Fago não atende só os clientes da Anjo da Guarda. Nós temos os melhores convênios também com a gente. Então, a Clínica Fago já se ramificou para a cidade do Crato, para o Mauriti. Inauguramos agora ontem com a unidade de Pirajá, no Pirajá. Temos em Caririaçu e uma unidadezinha também no bairro de Juazeiro, que é o Frei Damião, que consiste em quase 30 mil habitantes. E a gente sentiu a necessidade, de ter uma unidade de apoio. Por quê? Hoje nós temos que dar uma comodidade ao paciente. Então, nós vivemos uma época comercial onde o cliente não tem que vir até a estrutura tem que ir até o cliente. Então, quanto mais nós pudermos se aproximar do nosso cliente, mais a gente vai conseguir desempenhar um trabalho com mais eficácia e o cliente ficar mais satisfeito em ter escolhido a Clínica Fago como a sua estrutura para atendimento no segmento de saúde. Mas lá seria só um posto de coleta ou você tem uma estrutura mais avançada? Lá, como o Juazeiro tem essa vantagem, que tem sempre carro de linha, então nós colocamos o posto de coleta, mas temos os materiais adequados para o transporte da coleta sanguínea e o nosso sistema que permite a gente liberar os resultados no mesmo dia. Então nós temos um sistema muito avançado, que é o AutoLac, que é um sistema que o exame chega no Juazeiro e com 3 horas depois já está em todas as unidades. Unidade do Crato, unidade do Pirajá, do Frei Damião, Caririaçu e Mauriti. Ou seja, se ele fizer um exame aqui, da entrada no exame aqui no centro, ele pode receber lá no Pirajá? Ele pode receber no Pirajá, como o paciente que faz o exame em Mauriti, ele recebe lá no mesmo dia. No mesmo dia. Bem, certo. Aproveitando aí a tecnologia, né, para nos ajudar no sentido de entregar esse resultado o quanto antes. Porque quando o paciente nos procura no setor privado, ele quer um diferencial. E o diferencial é procurar fazer um exame com qualidade e entregar esse exame o mais rápido possível para que o paciente apresente ao médico que solicitou. Então, Tassiano, o investimento em equipamento é necessário? Com certeza. Hoje, laboratório é um segmento muito caro. Eu costumo dizer que um equipamento de laboratório coloca um consultório odontológico completo. É mesmo? É um investimento, para quem tem laboratório sabe o que eu estou falando, é um investimento altíssimo, mas que é interessante sempre estar investindo em bons equipamentos, nos equipamentos modernos. Facilita, né? Para ganhar agilidade, bem como ganhar com a qualidade do resultado. Eu estou Tassiano aqui conversando sobre sua história de vida, sobre o seu profissionalismo à frente da estrutura que o possui, junto com a Clínica Fago ali, o parceiro eterno, Dr. Rosenberg, que já esteve aqui no programa conversando sobre sua história de vida também, e também sobre a administração. Eu até disse para ele aqui no nosso programa que ele não deveria ter sido estudado medicina, mas sim administração da empresa, né? Porque ele tanto gosta, como faz com amor, como você, o tempo não está dando mais para sentar e executar, né? É verdade. E, infelizmente o tempo, os negócios lhe ocupam de uma forma que tem que administrar, né? Isso. E eu não posso deixar de fazer essa pergunta, doutor. Os projetos futuros do Dr. Tassiano ou do Laboratório Roupo, do grupo? Sempre como todo profissional almeja uma expansão na sua área como profissional. Então, a pretensão é dar continuidade, procurar cidades vizinhas, né, onde não tem a Clínica Fago, para que a gente entre em conjunto, clínica com laboratório, para prestar o serviço de atendimento na área de saúde. Perto, e lá na casa do paciente, né? E o mais próximo possível na casa do paciente. Ele não ter dificuldade de locomoção. Com certeza, nós temos que procurar fazer o diferencial
para que a gente consiga desempenhar um trabalho com eficácia e que o paciente sempre fique feliz em ter nos escolhido como parceiro, né? Como... Doutor, na verdade, o projeto é maravilhoso no aspecto de buscar, de chegar. Eu me lembro muito bem, num passado bem recente, só fazendo um comparativo, porque se trata de negócio, não especificamente da atividade, mas de negócio. Eu me lembro muito bem, num passado recente, que a popular bodega. A bodega, eu acho que quando você é criança ainda alcançou, era aquela em que tinha aqui o balcão, né, e você pedia 1 quilo de açúcar, né, e ele trazia 1 quilo de açúcar para você, e dali do balcão você já retornava. Né? E hoje, quem faz isso está fora do mercado. Ou seja, o autosserviço, eu vou lá no mercantil, vou lá na gôndola, pego o produto, boto na sacola, passo no caixa e vou embora. Quer dizer, tanto o empresário economizou em um funcionário para ir buscar o produto e entregar, isso, como facilitou a escolha. Quer dizer, eu vou ali na gôndola, tem 4, 5, 6 produtos, eu vou escolher. Antes eu tinha que aceitar aquele que ele tinha para oferecer. É verdade. Então, quer dizer, sua ideia e seu foco de ir até o paciente é muito bom, porque você vai com certeza buscar aquele paciente que precisa fazer o exame e não tem como se locomover até a unidade, né? Em razão da distância, em razão das dificuldades de locomoção, entre tantos outros, né? Isso. Então essa ideia só vem a acrescentar e agregar muito valor a seu serviço, e eu quero parabenizar por isso. E essas inovações, elas devem vir com muita ênfase, com uma continuidade muito frequente, né? Uhum. Eu até tenho um exemplo, Leite. Quando eu cheguei na região dos Inhamuns, quando eu coloquei a primeira farmácia de manipulação da região, eu coloquei ela toda climatizada, né? Então, logo nos Inhamuns, mas que a população não tinha um hábito de uma empresa com ar-condicionado. Tinha medo de entrar. E eu escutei muita crítica, né? Que o doutor Tassiano está pensando que ele está no Juazeiro do Norte, que essas coisas não comportam em cidade pequena e que a população não vai aceitar essa forma de estrutura física aqui na região. E eu sempre pensei diferente. Eu pensei que o que a população não quer é um mau atendimento. O que a população não quer é que você engane ele, né? Ou passe informações que não são verdadeiras. E fui criticado, né, por um tempo aí na região e continuei com o meu foco. E o que é que aconteceu? Aconteceu que a gente conseguiu se diferenciar, né, com um simples ar-condicionado na recepção e um blindex, né? E depois eu fui observando que os concorrentes já estavam me copiando, né? Que outros já estavam também colocando ar-condicionado e seguindo aquele raciocínio que até então eu escutava de maneira negativa. Né? O que eu pensei, então, já que eu recebi tanta crítica, né? Então agora eu vou abrir uma loja de ar-condicionado, que é para vender ar-condicionado para quem... Meus colegas ou concorrentes. Para os colegas, né, que tanto criticou. E graças a Deus eu digo isso só como um tópico, para a gente enfatizar sempre que nós temos que inovar. Nós temos que procurar fazer o diferencial para a gente conseguir se sobressair no mercado atual que está muito concorrido. E com isso a gente conseguir a estabilidade que a empresa necessita para dar continuidade no mercado de trabalho. Que é necessária a convivência, né? Para a convivência e a sobrevivência, acima de tudo, né? Com certeza. Estamos conversando com o doutor Tassiano Gomes Ribeiro, falando sobre sua história de vida, sobre os seus investimentos, sobre a qualidade naquilo que ele faz e, acima de tudo, nas vendas dos produtos que você oferece. Então, mas você falou aí na farmácia de manipulação e me surgiu aqui uma curiosidade. É a Fórmula, é? A Fórmula. É uma franquia, né? É uma franquia. É tanto que aqui no Cariri também tem a franquia Fórmula. Tem aqui, né? E a gente começou com essa franquia. Eu gosto muito de trabalhar com franquia.
Porque eu costumo dizer que no comércio a gente tem que ter suporte para entrar, seja qual o setor que você escolha para trabalhar. Então a franquia ela lhe dá esse suporte, ela lhe dá um conhecimento maior para que você consiga reduzir o desvio padrão de erros, né, quando você faz um investimento. Então eu acho que é de extrema importância e fica aqui a dica. Fiscaliza a sua atividade, né? Fica aqui a dica de sempre que for entrar no segmento do setor comercial, seja na nossa área como farmacêutico ou então em outra área que o colega escolha entrar, que ele procure um suporte, que ele não entre de maneira aleatória como a gente presencia sempre. Eu vou colocar aqui a empresa, se der certo, eu continuo, se não der certo, eu fecho. Né? E procurar também ter um pouco de conhecimento da parte administrativa, que eu particularmente não tive na faculdade. Então eu senti a necessidade de procurar e estudar e cair para cima do comércio para entender um pouco como funciona o comércio. Por quê? Não adianta só desenvolver um bom trabalho como profissional se esse profissional não tem um conhecimento de como administrar a empresa que você deveria ser almeja. Uma matéria obrigatória em todas as atividades, né? Eu acredito que sim, Leite, porque... Todas as profissões. Todas as profissões, porque o que a gente observa no dia a dia o que entra financeiramente numa empresa não é o lucro, não é verdade? E não é seu. E não é seu. Então, o lucro líquido no Brasil atualmente, para o empresário, está cada vez mais difícil. Apertadinho. Muito apertado, onde o investimento que é feito, onde o funcionário que ganha um salário mínimo, muitas vezes ele pode achar que ganha pouco, mas para quem está pagando é muito. Porque para o patrão não envolve só o salário mínimo, envolve o aluguel do prédio, água, luz, telefone, né, encargos da carteira. E quando você coloca mais de lucro... Eu vou dizer uma coisa para você, só aproveitando essa deixa aí, sabe? Eu não quebrando o seu raciocínio. Sim. Mas é para ficar registrado. Olha, certo. Se eu conseguisse não pagar os encargos, se eu não tivesse encargos sobre minha folha de pagamento, eu daria um aumento no mínimo de 50% para o meu quadro. Eu concordo. Olha, pode ter certeza, fica registrado. É bom, bem lembrado. É bem lembrado. E Leite, o que acontece? Com Com está muito difícil ter empresa no Brasil. Com certeza. Porque o lucro líquido, o lucro líquido que fica para o empresário das empresas é muito pequeno. E uma vez eu brinquei com o meu gerente. Meu gerente me procurou na loja de telecomunicação, na TIM, e chegou e disse: doutor, eu queria aqui um aumento porque a loja está vendendo bem e queria ver se tem como a gente ver uma questão aqui de aumento. Eu disse: mas aqui eu já estou te repassando um valor financeiro bem significativo em cima da venda. Não, mas eu queria mais. Eu cheguei para ele: depois eu vou fazer um trato com você agora. Eu quero o seu salário que você recebe hoje e você assuma a responsabilidade da empresa. A partir de hoje é o contrário. Você fica na responsabilidade da empresa e você me repassa o que eu lhe repasso todo mês e eu estou morto de satisfeito. Moral da história: para o empresário, seja qual for o segmento, o lucro está muito resumido, certo? Então a gente realmente precisa fazer economia, realmente precisa fazer com que toda empresa trabalhe em cima de meta, porque se a gente não segue esse caminho, não segue esse objetivo, a gente é engolido e não consegue dar continuidade. Todo dia de vida, né? Com toda certeza. Aí os diagnósticos apresentados não vão dar a patologia esperada. Com certeza. Doutor Tassiano Gomes Ribeiro aqui, falando sobre essa história e, acima de tudo, uma brilhante explanação acerca do contexto geral administrativo, como deve funcionar, como não deve. Isso. E, acima de tudo, não voltada para si, mas para todos. Esse foi o foco melhor desse nosso bate-papo de hoje. Essa foi a principal informação levada até você, que se você fizer uma autoanálise, você vai verificar, porque muitas vezes, doutor, as pessoas só levam a coisa da administração para o negócio. Eu tenho uma loja, então a administração da minha loja. Eu tenho uma clínica, a administração da minha clínica. Eu tenho um hospital, a administração do meu hospital. Não, a administração da tua vida pessoal. Você não pode ganhar 10 e gastar 11. Gaste 9. Essa é a questão administrativa. Eu costumo dizer que isso é muito simples, isso é matemática. Eu não posso ganhar R$1.000 e gastar 1.100. Não, mas eu compro no cartão. Sim, meu amigo, mas o cartão vem, você tem que pagar. Tem que pagar. Não, mas eu empresto meu cartão e vou ganhar ponto de fidelidade. Não seja infantil, não seja infantil.
Saiba utilizar, saiba como fazer com os seus negócios, administrar. E uma maravilhosa aula aqui de Dr. José Tassiano falando sobre isso, sobre a sua história e, acima de tudo, nos dando uma aula de como devemos fazer, como devemos administrar os nossos negócios. Mas eu não posso deixar aqui de mandar um abraço a toda a população lá do Caldas que assiste o programa. Carlinho e Solange estão sempre ligados no programa Café com Leite, lá em Caririaçu. Eu tenho certeza, viu, que o programa Café com Leite é muito bem assistido. Eu quero mandar um abraço a todos que fazem, todos lá da cidade de Caririaçu, sempre ligados aqui no programa Café com Leite. Aqui no Juazeiro, olha, o bairro, eu diria aqui do bairro Frei Damião ao aeroporto, da Betolândia ao Horto, até rimou, né? Sempre ligado no programa. Um abraço a todos vocês, Barbalha, Crato, fiel ao programa Café com Leite. Um abraço a todos vocês pela audiência. E para encerrar o nosso programa, eu não posso deixar aqui de mandar um abraço para meu amigo Ivanilson e toda a equipe do Laboratório LAMIC. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um abraço a todos que administram com muita competência o Laboratório LAMIC aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Eu não posso deixar também de mandar um abraço à Dona Francisquinha e seu Joaquim, a Fonsina lá na Singe, Alexandre, Francisco Gomes lá no Ministério do Trabalho do Crato, Geraldo Mendonça, Graça lá da Rua Santa Clara e seu esposo sempre assistindo o programa Café com Leite, Valdemar, o Sorvetes Imperial, Manuel Salles, um abraço para meu amigo Manuel Salles, Cícero Landim lá na cidade do Crato. Todos aqueles que estão assistindo o programa Café com Leite, mas estamos chegando ao final. Doutor, esse nosso bate-papo assim é bem à vontade. Essa aula foi maravilhosa, eu tenho certeza. Mas infelizmente eles ficam ali atrás acenando. Terminou e nós temos que chegar, nós temos que encerrar. Então eu quero deixar aqui o nosso abraço, nossos agradecimentos do programa Café com Leite pela sua participação e dizer que estamos aqui de portas abertas para levar todas as informações que forem úteis a nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e é um prazer estar aqui com você. Lembrando que o nosso programa agora terça, quarta, quinta e sexta, é a semana inteira, às 20 horas e 30 minutos aqui na TV Verde Vale. E não deixe de dar sua opinião na página do Facebook do programa Café com Leite. Amanhã estaremos de volta. Espero por você. Um abraço a todos e até lá.